Boa tarde! Hoje estamos na presença de Sofia Gama e Júlia Gonçalves, integrante do curta Vesúvio. O vídeo foi produzido por 5 alunas de comunicação social da PUC-Rio e envolve a questão das microagressões às mulheres na sociedade. Fiquem agora com o curta Vesúvio.
Boa tarde, meninas. Por que o nome Vesúvio? Primeiro que Vesúvio é o vulcão que destruiu a cidade de Pompeia. E, assim, ele era um vulcão que todo mundo considerava que ele era um vulcão inativo, que ele nunca entraria em erupção, mas quando ele entrou, ele acabou destruindo uma cidade inteira e algumas cidades em volta. E é uma coisa que ninguém esperava. E até hoje, na verdade, não é um vulcão inativo, e sim adormecido, então a qualquer momento ele pode entrar em erupção. A gente usou isso como uma metáfora para toda a questão das microagressões e da violência, porque às vezes é uma coisa que está acontecendo ali dentro e, na verdade, ninguém está vendo, às vezes nem mesmo a própria pessoa está vendo. E quando você vê, pode entrar em erupção, pode explodir, enfim, e causar muita destruição. A gente pensou, o que todas as nossas cenas têm em comum? E todas as cenas, as personagens estão usando o mesmo batom. E o nome desse batom era Vesúvio, foi daí que a gente teve a ideia de colocar o nome do vulcão. Qual foi a parte mais difícil de fazer o trabalho? Então, a gente esperava que a parte mais difícil fosse a pré-produção, porque o nosso trabalho tem um apelo estético muito forte. É um curta todo metafórico e a gente focou muito nessa parte estética. Então, a gente passou muito tempo produzindo o cenário, produzindo o material, combinando as cenas, as cores, mas acabou que na hora da filmagem algumas coisas não deram certo. Por exemplo, o espelho que a gente quebrou com martelo na cena não era para ter sido com martelo. A ideia original é que ele fosse quebrado com um salto, só que o salto não quebrava de jeito nenhum o espelho. Então a gente falou, vamos pegar um martelo e quebrar isso aqui. E foi o que acabou acontecendo. A rosa também, que a gente queria colocar fogo nela, não pegava fogo de jeito nenhum. Então a gente teve que usar álcool e várias outras coisas. E acabou sendo a parte mais difícil, essas coisas que na hora não deram certo. Como surgiu a ideia do tema? Nós todos, integrantes do grupo, somos mulheres, né? Então, eu acho que essas microagressões, essas violências que muitas vezes passam despercebidas são parte do nosso cotidiano. Pra gente foi muito simples olhar para o nosso grupo e pensar o que a gente tem em comum e gostaria de passar nesse trabalho. Basicamente, as coisas que a gente passa no nosso dia a dia. O que vocês acharam sobre o resultado final? Todo mundo ficou muito satisfeito com como ficou, mas que muitas coisas não foram exatamente do jeito que a gente esperava. Tipo, o que a Sofia falou do espelho, por exemplo, a cena que eu faço é a cena de tirando maquiagem. A gente esperava que fosse ficar manchada e teria um significado ela ficar manchada. E acabou que quando eu tirei não ficou manchada, mas que no final ficou muito legal também, porque acabou que eu tava com uma cara bem sofrida e ele acabou parecendo com outro significado que a gente acabou colocando dentro dele. Isso acho que trouxe uma espontaneidade também para o que a gente estava fazendo, de não saber qual ia ser o resultado. E acho que na edição a gente não pensava em fazer as sobreposições, mas a gente acabou colocando justamente para poder aproveitar o nosso material, porque a gente tinha bastante material bruto e para poder aproveitar ele da melhor forma. E no final acabou que as sobreposições ficaram de um jeito muito interessante, com uma estética diferente que a gente acabou todo mundo curtindo. Eu tenho uma dúvida em relação a uma cena que vocês usam ketchup e um pão. Por que o pão e não outra comida? Eu acho que a gente escolheu o pão mais por uma questão estética a princípio, sabe? Esse pão branquinho para fazer um contraste com o sangue. O sangue não, no caso, que é o ketchup, né? Que representou o sangue. Eu acho que cabe muito ao telespectador ele olhar e o que ele quer interpretar daquele pão. Será que aquilo é um órgão genital ou será que aquilo é um absorvente? Assim, a ideia do nosso trabalho ser todo metafórico, eu acho que as pessoas pegarem e pensarem o que elas entendem daquilo, como elas vão interpretar. Obrigada, meninas, pela presença de vocês. Obrigada, Natália. Tchau, gente!